Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, cumprimento muito particularmente a delegação da Liga dos Bombeiros, que é composta pelo Sr. Presidente António Manuel Marques Nunes, pelo Sr. Comandante Carlos Jaime Santos, pelo Sr. Engenheiro Eduardo Correia, pelo Sr. Comandante Clemente Mitra. Nós vamos dar início a esta audição, que acontece a requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Chega, sobre as expectativas e dificuldades das associações humanitárias de bombeiros voluntários com o início da época de fogos. A grelha está distribuída por todos os grupos parlamentares e a audição tem início com a intervenção do requerente durante um período de tempo até 8 minutos. Tem a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar a Liga na pessoa do Sr. Presidente António Nunes, desejar as boas-vindas a esta casa, que também é a vossa casa. Infelizmente, uma vez mais, estão aqui porque constantemente nós somos o único país que possivelmente tem dia e hora marcada para o início da época de incêndios. Nós basicamente basta fazer, até poderíamos colocar quase um countdown e dizer está a começar. E chegamos a esta época na preparação para a famosa época de incêndios, que já é tão habitual em Portugal, e temos que obrigatoriamente chamar a Liga para falar de uma série de situações que vêm sendo recorrentes e sem resolução ao longo dos últimos anos. Nós olhamos para a questão da época de incêndios com a mesma premissa que olhamos para outras situações que continuam com data e hora marcada em Portugal e que o poder político e legislativo têm tido muita dificuldade em resolver. Podíamos olhar para a época balnear, que também acaba por ter uma correlação com a vossa atividade, e que as limitações impostas pela legislação impedem que tantas vezes tenhamos nadadores salvadores. Mas vamos focar naquilo que importa, e aquilo que importa é uma grande preocupação que existe por parte do Partido Chega, que é recorrente desde a nossa gênese, e certamente não será só do Partido Chega, acredito que é de todos os grupos parlamentares e de todas as senhoras e os senhores deputados presentes nesta casa, e gostava de falar convosco e ouvir de facto daqueles que estão no terreno qual a importância que têm algumas medidas que não têm sido cumpridas, mas que foram tomadas no passado, e como forma de antevisão, antes de os nossos bombeiros, os nossos heróis bombeiros, darem a vida por vida, e esperemos que ninguém tenha que dar a vida por nada, mas entendermos, após a época de incêndios, ao invés de estarmos a fazer o rescaldo, se calhar nesta altura tentarmos ter aqui algumas medidas preventivas. E eu voltava a um ano atrás. Há um ano atrás assistimos a umas declarações preferidas pela Liga e também por alguns municípios e comunidades intermunicipais, na sequência de uma audição que existiu nesta casa ao Presidente da AGIF, Tiago Oliveira, depois do mesmo ter aferido que os bombeiros eram remunerados com base na área ardida. O que eu acho que foi uma ofensa clara a todos aqueles que se prestam a salvar a população e os seus bens, mas também aos municípios, e gostava de saber como é que um ano depois, estamos a cerca de 15 dias das suas declarações que foram preferidas há um ano, como é que um ano depois a Liga continua a olhar para o Presidente da AGIF, Tiago Oliveira, nesta fase em que estamos novamente a entrar na famosa e designada época de incêndios, sem que tenha existido uma medida concreta e que não exista uma demissão, mesmo com o novo Governo, e que não exista uma atitude concreta e se algo mudou no relacionamento, ou pelo menos no pensamento da AGIF ou do seu Presidente, porque eu não quero conotar aqui a entidade, se algo mudou, que hoje em dia existe uma maior colaboração e proximidade entre a AGIF e a Liga dos Bombeiros. Depois de falar de algo que tem a ver com os municípios, mas que tem a ver com o Estado Central, que é a limpeza dos terrenos. Porque nós honoramos e obrigamos os privados a fazer, e bem, a limpeza do território, mas temos muita dificuldade por parte dos municípios a cumprir aquilo que são as suas competências. Mas temos também uma grande dificuldade em que o próprio Estado Central consiga resolver a limpeza dos seus terrenos. Aliás, nós estamos numa fase tão dantesca que podíamos falar da falta de ordenamento do território, coesão territorial e da forma como o Governo e os consecutivos governos têm olhado para o território. Poderíamos ir falar dos PRODs e de não existirem os planos regionais de ordenamento do território, que têm dificuldade para depois atribuir algumas competências, mas o próprio Estado tem neste momento um problema grave, que é o cadastro do território nacional, não conseguindo definir a quem pertencem diversas áreas da floresta em Portugal e diversas áreas que deveriam ser limpas e que, em última instância, colocamos os municípios a fazer a limpeza. Mas o que eu gostava de saber é se neste momento a Liga se sente confortável
com a limpeza que foi feita ao território e se considera que neste momento estamos preparados para, de uma forma preventiva, não entrar na época de incêndios com esse problema de os terrenos com falta de limpeza. Mas depois gostava de ouvir também aquilo que é o subfinanciamento das associações humanitárias de bombeiros voluntários. Porque às vezes parece que nesta casa nos perdemos um bocadinho e não entendemos que as associações humanitárias de bombeiros voluntários, sendo associações privadas, acabam por viver claramente da boa vontade e muitas vezes da boa vontade política dos presidentes da Câmara, porque têm sido os municípios a sustentar claramente as associações humanitárias, deixando as associações humanitárias de mão estendida. Nós deixámos de ter, felizmente, os bombeiros voluntários a vender autocolantes junto aos semáforos para pedir a moedinha. Isso acabou e tem que louvar o trabalho desta direção da Liga por ter conseguido acabar com esse posicionamento que era humilhante para os bombeiros, mas continuamos de mão estendida para as câmaras municipais e tentar entender um espectro político nacional de como é que tudo isto tem resultado. Mas também aqui nas competências da Assembleia Municipal, que é o órgão de fiscalização do Governo, entender como é que está o ponto de situação das dívidas relacionadas com as dívidas da saúde para pagamento aos bombeiros. Depois gostava de entender o papel da Liga na preparação do dispositivo. E isto até de uma forma pedagógica, porque às vezes aqui nesta casa mistura-se muito aquilo que é as competências dos bombeiros voluntários, com os bombeiros chapadores, com os florestais, e misturam-se os bombeiros todos. E eu já disse uma vez e dá-me sempre vontade de eu dizer que só falta falarmos da festa dos bombeiros, porque sempre que se fala de bombeiros mistura-se tudo e mais alguma coisa e não se percebe a diferença entre uns e outros. Depois gostava de abordar a situação dos valores pagos aos bombeiros e também das declarações que foram feitas recentemente pelo Sr. Presidente da Liga, nomeadamente em relação à questão dos 5 euros que considera que deveriam ser dados aos bombeiros, e gostava de entender a questão do Comando Nacional dos Bombeiros, quando na realidade dentro desta casa existe quem condene e muito o posicionamento da Liga ao criar o Comando Nacional dos Bombeiros, nomeadamente alguns partidos que no mandato anterior eram um governo que consideravam que não deveria existir o Comando Nacional dos Bombeiros porque a Lei de Bases da Proteção Civil não o permitia, mas eu recordo-me de estar consigo, Sr. Presidente, no dia que apresentou o Comando Nacional dos Bombeiros e nesse mesmo dia, por ausência de agenda do Sr. ex-Primeiro-Ministro, ou Primeiro-Ministro demissionário, António Costa, tinha recebido um e-mail do chefe de gabinete, creio que Vítor Scária, o famoso chefe de gabinete, tinha-lhe enviado um e-mail a saudar a atitude de terem criado o Comando Nacional dos Bombeiros, a desejar-lhe boa sorte, mas era no mesmo dia que a própria Direção Nacional da Polícia, a PSP, tinha emitido um comunicado aos agentes da PSP a proibir estarem presentes nesta tomada de posse do Comando Nacional. Perceber como é que ficamos em relação a esta comissão, ao Comando Nacional dos Bombeiros, porque tantas vezes são acusados os comandantes de bombeiros de ter falta de competência, mas na realidade depois quando é preciso recrutar para a Autoridade Nacional da Proteção Civil, são precisamente esses comandantes que alegadamente estão com falta de competência que são recrutados para ir para a Proteção Civil. Para concluir, gostava de falar também e que abordasse, não tenho muito tempo, a questão da portaria para as remunerações e entender definitivamente com este novo governo como é que está a situação da criação da carreira dos bombeiros. Última pergunta, e de uma forma muito telegráfica, entender se acha ou não que tem criado alguma disparidade a forma como as EIPs têm sido criadas em alguns municípios e se isto tem sido um problema de gestão de recursos humanos e qual acha que deve ser o posicionamento do Governo para alimentar a possibilidade de criação de mais EIPs e de cada vez mais os bombeiros poderem ser remunerados de uma forma digna e condigna em consonância com aquilo que são as suas competências e aptidões. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Bruno Nunes. Passamos agora à intervenção inicial da Liga dos Bombeiros, renovando a nossa manifestação de gratidão pela presença. Dou a palavra ao Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos as senhoras e senhores deputados e nós optámos por fazer uma declaração escrita e depois, no final, responder a todas as questões. Os Bombeiros de Portugal apelam a vossas excelências, senhoras deputadas e senhores deputados, que promovam o cumprimento das leis, dos decretos-leis e acordos assinados.
Caso obtenham sucesso, os bombeiros portugueses estarão numa situação muito melhor e próxima do normal funcionamento de um setor fundamental para o bem-estar das populações. Neste momento, não é, por vezes, falta de enquadramento legal ou normativo. É, em muitos casos, o seu não cumprimento ou a adulteração da interpretação das disposições legais, sabendo que, frequentemente, a justificação final é bem simples. Não existem recursos financeiros ou orçamentais. Esta é, naturalmente, uma barreira quase inultrapassável. Por muito que se anunciem apoios e mais apoios, sejam do Estado Central, Regional ou das autarquias, verifica-se sistematicamente um distanciamento enorme entre o disponível e o exigível. É assim há muitos anos, tendo-se acentuado quando em 2013 se extinguiu o Serviço Nacional de Bombeiros, criado em 1979 por exigência da Liga dos Bombeiros Portugueses, pois as verbas anuais provenientes das taxas dos seguros criadas nessa mesma lei, número 10 de 79, e que permitia acudir às despesas de investimento dos Corpos de Bombeiros Voluntários, passou a diluir-se no orçamento da atual ANPC, que nem sequer cumpre com o artigo 29º da sua lei orgânica, que determina um orçamento autonomizado para os bombeiros, com total impunidade perante o Parlamento, os sucessivos governos e as instituições de controle financeiro, como o Tribunal de Contas. A par disso, desde há alguns anos que os governos nos habituaram a que sucessivos orçamentos de Estado não prevejam qualquer dotação para dar cumprimento integral à Lei nº 94/2015, no que diz respeito às despesas de investimento em equipamento, material, viaturas e quartéis de bombeiros, empurrando habilmente, por um lado, para os municípios essas responsabilidades, proclamando sustentadamente que os presidentes de Câmara Municipal são os primeiros responsáveis por proteção civil, ou, por outro, para os programas previstos nos fundos comunitários, com a natural incerteza e disparidade que ambas as hipóteses contêm. E, naturalmente, que por via de orientações políticas diretas ou por via de interpretação, a ANPC não tem protegido adequadamente os bombeiros, indo em sentido contrário ao que a sua lei orgânica determina, como se pode facilmente comprovar, sendo o mais recente exemplo o não pagamento no final de junho das verbas de financiamento permanente ao abrigo da Lei 94/2015 nos montantes aprovados no Orçamento de Estado para 2024. As propostas apresentadas pela ANPC para os bombeiros no âmbito do dispositivo de combate aos incêndios florestais, agora ditos rurais, que não são a mesma coisa, são inaceitáveis, quer do ponto de vista da diretiva financeira, quer do ponto de vista das operações, administração e logística. A Liga dos Bombeiros Portugueses tem vindo a chamar a atenção para as diferentes situações, mas infelizmente com a deterioração do respeito pelos nossos bombeiros e os nossos bombeiros, que deveriam merecer, ajustam-se pequenos pormenores, mas o essencial fica por resolver. A moda imposta pela ANPC, que está no léxico corrente, de denominar bombeiros como operacionais, procurando assim diluir a desproporção de forças presentes, onde os bombeiros são quase sempre o maior número de first responders presentes, veio para ficar. A degradação da forma como as associações humanitárias de bombeiros são chamadas a participar, ou melhor, ou são obrigadas a participar, porque são associações de direito privado com corpos de bombeiros, em dispositivo de combate irrealistas, facilmente comprováveis, vão conduzir o sistema de resposta a muito curto prazo a estrangulamentos, porventura irreversíveis, caso a Assembleia da República e o Governo não travem as tentativas de domínio hegemónico da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e da AGIF, que, não tendo meios próprios, procuram implementar em Portugal uma doutrina de combate aos incêndios florestais inadequada e perigosa para a segurança das populações e seus bens. A curto ou médio prazo, os bombeiros podem não ter a disponibilidade indispensável para um dispositivo robusto de resposta aos incêndios florestais e a demais riscos e vulnerabilidades potencializados pelas alterações climáticas. Neste sentido, lamentamos profundamente que a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil não tenha promovido reuniões de trabalho com a Liga dos Bombeiros Portugueses para a preparação do dispositivo de bombeiros para 2024. Sendo certo que entende que as associações humanitárias devem prestar apoio logístico e administrativo às operações de combate a incêndios florestais, incluindo a outros agentes de proteção civil que participam por sua decisão. Também não entendemos que a ANPC não permita à Liga dos Bombeiros Portugueses o acesso aos registros de ocorrências e do registro de bombeiros, estabelecendo uma preocupante opacidade que os resolver para o melhor envolvimento dos bombeiros. Por outro lado, temos de criar as condições necessárias à sobrevivência das associações humanitárias de bombeiros, de garantir uma primeira resposta profissionalizada nos corpos de bombeiros voluntários,
mas não lhe damos um estatuto social adequado ou um estatuto remuneratório e uma carreira, deixando de cumprir o artigo 35º da Lei nº 32 de 2007, ou seja, 17 anos sem cumprir com uma norma aprovada neste Parlamento. De aprovar planos plurianuais de equipamentos dos corpos de bombeiros, de promover a captação e manutenção de bombeiros voluntários e de dirigentes associativos e de cumprir com a palavra dada, implementando as normas, leis e acordos estabelecidos nos prazos inscritos. Não devíamos ter iniciado um novo dispositivo de combate aos incêndios florestais sem que a ANPC liquidasse as dívidas de anos anteriores. Algumas remontam a 2019, ou com dotações orçamentais limitadas que prevêem pagar 2,87 € hora bombeiro por ter equipas permanentes nos quartéis. O abandono e a falta de coerência da ANPC e também da Direção Nacional de Bombeiros deixam-nos a convicção que os seus responsáveis, há muito que já deveriam ter abandonado as suas funções por manifesta incapacidade de estabelecer parcerias e criar processos de integração com vista a colocar à disposição dos portugueses um sistema mais bem organizado, mais resiliente e capacitado. Queremos ainda ressalvar que, apesar da Liga dos Bombeiros Portugueses ter alertado por diversas vezes a ANPC para o facto do regulamento técnico dos veículos dos Corpos de Bombeiros, recentemente aprovado, não cumprir com o acordo sobre barreiras técnicas ao comércio da Organização Mundial do Comércio, nem com o procedimento de notificação prévia à Comissão Europeia, de acordo com o disposto da Diretiva da Transparência de Mercado Único, continua em vigor. Este e outros assuntos atrás expostos já foram oportunamente apresentados ao Sr. Secretário de Estado da Proteção Civil. Por fim, gostaríamos de reafirmar que só poderemos ter um setor de bombeiros robusto e qualificado se não existirem mais de 28 milhões de euros de dívida da saúde à data de hoje. Se o INEM atribuir as 150 ambulâncias em faltas aos corpos de bombeiros, se o financiamento permanente às associações humanitárias de bombeiros voluntários para 2025 contemplar um montante de cerca de 46 milhões de euros, bem como estabelecer contratos-programa com os bombeiros, se for criado um comando operacional de bombeiros, para que bombeiros comandem bombeiros, pela reforma da Direção Nacional de Bombeiros, da ANPC. Se o Fundo de Proteção Social do Bombeiro tiver o financiamento adequado de 6% do valor do orçamento de referência para os bombeiros. E se os estatutos dos bombeiros voluntários e dirigentes associativos, entre muitos outros temas recorrentes, finalmente aprovados. Apelamos, por isso, a vossas excelências, que sejam implementadas as medidas legislativas necessárias para a normalização de um setor fundamental, insubstituível e imprescindível no socorro a pessoas, bens e ambiente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Presidente, pela intervenção inicial. Passamos agora à ronda de intervenção dos grupos parlamentares. Começamos pelo PSD. Sr. Deputado João Santos tem a palavra por um tempo até aos 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente da Liga dos Bombeiros e elementos que o acompanham, permitam-me que comece por pedir desculpa por este atraso, porque temos aqui atividades em duplicado e penitencio-me também, porque no fim desta intervenção também terei de sair, porque há aqui outras iniciativas e temos aqui que nos redistribuir. Em primeiro lugar, agradecer naturalmente a presença da Liga dos Bombeiros, dizer que é um gosto ter perante nós a direção da Liga dos Bombeiros e dizer que também é frequente a Liga dos Bombeiros vir à Casa da Democracia, umas vezes por sua iniciativa, outras vezes porque aqui é chamada. E isso acho que nos deve deixar a todos orgulhosos, em primeiro lugar à Liga, porque se a Liga dos Bombeiros vem frequentemente à Casa da Democracia é porque o país, os representantes dos portugueses, reconhecem a importância que a Liga dos Bombeiros tem para o país. E permita-me que diga uma coisa, mais do que a Liga dos Bombeiros, reconhece a importância daquilo que a Liga representa. E a Liga representa milhares e milhares de mulheres e homens que deram e dão, porque importa também falar dos que já não estão no ativo, deram e dão o melhor de si em prol do próximo, em prol das comunidades, em prol do outro, colocando o interesse do outro à frente dos seus próprios interesses. E, portanto, estas mulheres e estes homens que trabalham 24 horas por dia, que estão disponíveis 24 horas por dia, 365 dias por ano, devem merecer, naturalmente, o melhor reconhecimento de todos nós e merecem, certamente, o reconhecimento de todos os portugueses. Porque, como eu tenho o hábito de dizer, os bombeiros são a instituição que todos nós que aqui estamos, todos os portugueses que estão lá fora, mais cedo ou mais tarde, algum dia vamos precisar.
Toda a gente um dia vai precisar dos bombeiros e, portanto, se há instituição que deve merecer esse nosso reconhecimento, são naturalmente os bombeiros de Portugal. Dizer também que os bombeiros, a meu ver, são um dos maiores exemplos de voluntariado, de altruísmo do século XX e também do século XXI. Sei bem que a origem dos bombeiros remonta a anos anteriores ao século XX, mas foi no século XX que se consolidaram no território nacional e, portanto, se uns anos antes tivemos o exemplo das misericórdias, eu penso que o grande exemplo do século XX, o grande exemplo de entrega ao próximo, de generosidade e altruísmo, é naturalmente os bombeiros de Portugal e as corporações que foram nascendo um pouco por todo o país com aquilo que foi a vontade das populações. Posto isto, Sr. Presidente, permita-me que lhe faça duas questões. Em primeiro lugar, peço, naturalmente, nenhum de nós faz futurologia, nenhum de nós é evidente, nenhum de nós consegue antecipar aquilo que vai acontecer neste verão que agora se inicia, mas peço a sua opinião, de alguém experiente, de alguém com conhecimento da área, peço a sua opinião sobre a preparação que o país tem para a próxima época de incêndios. Se o país está igualmente bem preparado como nos anos anteriores, se, em sua opinião, algumas coisas podiam ter sido feitas de forma diferente neste curto espaço de tempo de governação que o atual Governo tem em funções. Peço que dê a sua opinião sobre aquilo que é a preparação que o país tem para a próxima época de incêndios. E, por fim, pergunto-lhe se a Liga dos Bombeiros acompanha aqui algumas das medidas que o atual Governo tem no seu programa de governo e, como tem sido apanágio do nosso Primeiro-Ministro, ele tem feito questão de dizer que quer cumprir o programa de governo que decorreu daquilo que foi o programa eleitoral sufragado nas eleições, e vou aqui referir 2 ou 3 medidas para as quais eu peço a opinião do Sr. Presidente no sentido de nos dizer se efetivamente entende que isto, a concretizar-se, são mais-valias para aquilo que é a organização dos bombeiros e da proteção civil do nosso país. Passo a ler. Adotar um modelo de contratualização plurianual com as entidades detentoras de corpos de bombeiros através de contratos-programa. Implementar um plano plurianual de investimento para reequipamentos dos corpos de bombeiros. Implementar um plano de regularização das dívidas aos corpos de bombeiros e garantir que todas as entidades efetuem os pagamentos previstos no prazo de 30 dias. Desenvolver e valorizar os bombeiros profissionais e voluntários. Pergunto-lhe se estas medidas que constam no programa de governo do atual Governo podem ir ao encontro daquilo que são as pretensões da Liga e podem ajudar a dar as condições que estas mulheres e estes homens merecem, sem esquecer naturalmente a justiça que tem que ser feita no que respeita às carreiras profissionais, porque só com alguma previsibilidade também daquilo que pode vir a ser o percurso profissional de cada uma destas mulheres e destes homens é que se consegue naturalmente atrair mais pessoas e ter mais pessoas disponíveis a dar o melhor de si em prol de todos e a proteger as nossas pessoas e os nossos bens. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado João Santos. Passamos ao tempo do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado André Rios tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Um cumprimento muito especial ao Sr. Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, António Nunes. Um cumprimento também extensível, quer ao Sr. Comandante Carlos Santos, quer ao Sr. Comandante Clemente Mitra, com amizade também, e ao Sr. Vice-Presidente, o Engenheiro Eduardo Correia. Bom, em primeiro lugar, eu diria que, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nós devemos agradecer à Liga dos Bombeiros o facto de estar aqui, até porque, lamentavelmente, é a primeira oportunidade que nós temos para falar sobre este tema, porque, infelizmente, quer a Secretaria de Estado da Proteção Civil, quer a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, não obstante já haver requerimentos aprovados nesse sentido, ainda não tiveram a oportunidade de vir aqui à Assembleia da República e, portanto, haverá possivelmente algumas questões que nós queiramos colocar, que eventualmente o Sr. Presidente pode não ter resposta, mas ainda assim vamos tentar ser construtivos naquilo que é o requerimento que nos trouxe aqui a esta audição. Obviamente que antes das perguntas em concreto há uma homenagem que todos nós devemos fazer. Nós temos uma singularidade em Portugal, que é, de facto, este sistema de socorro que emergiu das comunidades ao longo de vários anos, que é os corpos de bombeiros e as associações humanitárias, e a Liga tem sido um grande embaixador desse associativismo e, obviamente, somos tributários de um agradecimento profundo, sentido e sincero às homens e mulheres que, ao longo dos anos, têm dado vida por vida na defesa da segurança e do socorro às populações. E, portanto, obviamente, este elogio inicial é devido e é mais do que justo e merecido. Sr. Presidente, eu não vou, naturalmente, explorar aqui as questões que têm sido um caderno reivindicativo, até porque o Sr. Presidente, muito bem, na sua declaração inicial, aproveitou essa oportunidade, sobretudo a questão da regulamentação do regime jurídico dos contratos de trabalho entre as associações humanitárias, o pessoal integrado no quadro do comando e no corpo ativo, e também as questões relativas ao financiamento
que também aqui foram identificadas com a diretiva financeira, etc., até porque estamos conscientes que estas são matérias muito relevantes e que, inclusivamente, o Sr. Presidente teve a oportunidade de ontem mesmo reunir com o Secretário-Geral do Partido Socialista e, portanto, é um tema que vamos acompanhar no Grupo Parlamentar do Partido Socialista de perto e, com certeza, contará connosco para tentarmos continuar a trilhar um caminho de sucesso para os bombeiros portugueses. É esse o nosso objetivo. Em termos mais concretos, o requerimento que nos traz aqui hoje tem que ver com as expectativas sobre aquilo que é o próximo verão, no que diz respeito aos incêndios e àquilo que é o início da época dos fogos. Na pasta de transição entre governos, daquilo que nos foi dado parecer e até em execução daquilo que é o PRR, estão previstos uma série de investimentos para este ano 2024. Eu sintetizaria em 4 grandes núcleos. No primeiro, a aquisição de 81 veículos florestais para serem entregues aos bombeiros, e a data prevista era abril-maio de 2024. A aquisição de equipamentos de proteção individual para bombeiros, para cerca de 2.300 bombeiros, também neste ano 2024. 6 novos helicópteros bombardeiros médios, sendo que 2 deles seriam entregues também aqui em 2024. Para a GNR e para o CEPNA estavam previstos também entregar 10 veículos ligeiros de combate a incêndios e 26 veículos operacionais híbridos todo o terreno. E a construção também de um novo data center para a Rede Nacional de Segurança Interna, num investimento de 6 milhões de euros. A questão que queria colocar a Vossa Excelência é se a Liga tem presente que estes investimentos estão a chegar ao terreno, se estão a ser concretizados ou não. Essa era a primeira questão. A outra questão que queríamos colocar prende-se com um aspecto que muitas vezes não é tocado, mas que me parece que faz sentido, que é a questão da formação aos bombeiros. Nós sabemos que a eficácia do combate e da prevenção também se mede com aquilo que é a capacidade de nós podermos formar melhor os recursos humanos em todas as áreas, mas sobretudo nesta área da proteção civil e socorro, torna-se evidente que é necessário trilharmos um caminho de sucesso. E aquilo que queria perguntar a Vossa Excelência é se da Escola Nacional de Bombeiros há alguma orientação estratégica já conhecida do atual Governo para melhorar aquilo que é a formação ministrada aos nossos bombeiros e se essa estratégia já foi apresentada à Liga e se a Liga foi envolvida no gizar dessa estratégia eventualmente. Depois, enfim, nós temos de facto assistido a mais meios disponibilizados aos bombeiros nos últimos anos. Isso tem-se refletido de alguma forma, com algumas exceções pontuais, em alguma diminuição de áreas ardidas, sendo que obviamente os recursos são limitados e não são inesgotáveis, mas aquilo que queria perguntar era se considera que a AGIF tem feito um trabalho proveitoso naquilo que diz respeito, sobretudo, às temáticas de prevenção dos incêndios florestais e rurais. Bom, essa é uma matéria para nós que é absolutamente importante perceber se a AGIF está a fazer um caminho de sucesso ou se não está a fazer um caminho de sucesso, alguma coisa possa ser alterada. Até porque a área ardida, termino já, Sra. Presidente, referindo que a área ardida de 2019 a 2021 tem reduzido de uma forma consolidada e a isto não é alheio, com certeza, aquilo que são os melhores meios ao dispor das corporações. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos ao Grupo Parlamentar do Partido Chega. Sr. Deputado Rodrigo Taxa tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Cumprimentar naturalmente a delegação da Liga dos Bombeiros na pessoa do Sr. António Nunes, estendendo os cumprimentos a todos os presentes. Para poupar tempo, questões concretas para respostas concretas também, se possível. Em primeiro lugar, a nossa principal preocupação é tentar compreender se o dispositivo de combate a incêndios rurais será suficiente para garantir um eficaz combate aos incêndios neste ano 2024. No entendimento da Liga, os meios são suficientes ou não são suficientes. Segunda questão, que tem que ver com a diretiva financeira, que prevê pagar aos bombeiros um valor substancialmente menor quando comparado com quem ofere o salário mínimo nacional. Constata-se que os bombeiros voluntários recebem pouco mais que metade desse valor hora, em condições de trabalho de extrema penosidade e em risco permanente de vida. Ora, perguntamos-lhe, Sr. Presidente, e à Liga, de que forma consideram que se pode corrigir finalmente esta inqualificável desproporção comparativa? Será, por exemplo, revendo ou revertendo a diretiva financeira? É o Sr. Presidente da Liga. Eu tenho ouvido aqui as palavras que os meus colegas deputados têm dito elogiosos à Liga dos Bombeiros e dos Bombeiros. Eu, de facto, partilho delas. E partilho tanto delas que não me vou esvair aqui em lágrimas de sangue a elogiar os bombeiros portugueses, porque acho que é desnecessário. Obviamente que os bombeiros portugueses são os heróis. Mas ouvi há poucos dias uma declaração
numa televisão. Eu em casa, ao ouvir aquilo, até pensei se teria ouvido bem, mas fui ver e dei-me ao trabalho de transcrever aquilo que eu ouvi. E dizia um comentador muito conhecido da nossa praça, isto a propósito do subsídio de risco dos polícias, e depois passou para os bombeiros. Disse o seguinte: ó José Alberto, eu acho que a origem do problema é a seguinte: é a função pública não ser toda remunerada por uma tabela única e que cada setor tem os seus subsídios, e é difícil de saber quanto é que cada um ganha ao certo, porque uns têm um subsídio disto e outros têm um subsídio daquilo. Eu sou contra isto, dizia o comentador. E depois diz, e sobretudo, custa... Estou a citar tudo, estou a citar. E sobretudo, custa-me a engolir que haja um subsídio para as pessoas fazerem aquilo para que foram contratadas. Por exemplo, os bombeiros para apagar fogos, as polícias para andar nas ruas ou estar na esquadra, os militares pela condição de militar. Quer dizer, eles escolheram essa profissão, eles sabem quais são as condições dessa profissão, não podem depois pedir um subsídio para estar a exercer essa profissão. Ó, Sr. Presidente, não leva mal a minha questão, mas eu, ao ouvir o Dr. Miguel Sousa Tavares, ao proferir estas palavras, fiquei curiosíssimo de lhe perguntar: os bombeiros portugueses são de facto estes magnatas, tão bem pagos, tão realizados, a quem não falta nada, que realmente até se possa considerar desnecessário, se não mesmo ridículo, nestas palavras miseráveis que acabei de citar, que nem deviam solicitar um subsídio de risco? Eu de facto, acho que os bombeiros portugueses convivem com lamentáveis fragilidades e dificuldades, mas pelos vistos, segundo os entendimentos destes comentadores, grandes magnatas que os senhores são. Talvez nos pudesse dar um comentário, talvez também por eu ser deputado há pouco tempo, se calhar ainda não estou habituado a declarações deste nível, mas realmente achei isto tão mau, tão ridículo, que não podia passar aqui hoje sempre a apresentar as declarações. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Rodrigo Taxa. Eu não interrompi na sua intervenção, mas não posso deixar de manifestar a minha opinião na condução dos trabalhos sobre o recurso ao adjetivo miseráveis para classificar as palavras de um comentador televisivo. Passamos à intervenção do Grupo Parlamentar do PCP. Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria também cumprimentar a Liga dos Bombeiros Portugueses pela sua participação nesta reunião, que considero de grande utilidade, que aliás acaba por ser o único contributo com que esta Comissão pode contar antes do verão, que é aquela época, por razões climatéricas óbvias, é um momento potencialmente difícil de combate aos fogos florestais, em que tivemos, infelizmente, alguns anos terríveis desse ponto de vista. Este ano, enfim, climatericamente as coisas não têm corrido mal, mas, enfim, podem sempre a situação climatérica vir a agravar-se. Esperemos que não. Mas nós gostaríamos muito que, ainda antes da Assembleia da República interromper os seus trabalhos no verão, que pudéssemos ter também da parte do Governo um ponto de situação relativamente aos meios disponibilizados às várias instituições que vão ter a missão de socorrer o país daquilo que for necessário durante o período de verão. Infelizmente, a Sra. Ministra da Justiça, da Administração Interna, não teve agenda para estar aqui ainda em julho e, portanto, só cá estará em setembro, provavelmente para fazer algum balanço do que ocorreu ou não durante o mês de agosto. E, portanto, a contribuição que temos é a da Liga dos Bombeiros Portugueses, que muito agradecemos. E, portanto, já foi aqui colocada a questão de como é que estão a ver os meios existentes e disponíveis neste momento para acorrer a situações que possam advir nos próximos tempos e durante os meses de verão. Mas eu pedia alguma concretização relativamente a uma questão que é muito debatida, que é a dos meios aéreos. Qual é a situação que temos, porque é uma das componentes que nos incêndios de maior dimensão tem também uma importância significativa e não temos ainda conhecimento qual é o ponto da situação dos meios disponíveis para esse efeito. Eu devo dizer que no meu grupo parlamentar, PCP, apresentou hoje 2 projetos de lei,
relacionados com o Estatuto Social do Bombeiro. Eu não os vou expor aqui, não faz sentido, será dado conhecimento, naturalmente à Liga e aos corpos de bombeiros, porque entendemos que há aqui duas componentes essenciais em termos de financiamento. É necessário o funcionamento das instituições, e particularmente das associações humanitárias de bombeiros voluntários, que são a espinha dorsal do socorro em Portugal, e, portanto, é fundamental que haja, já que desempenham uma função de serviço público que mais ninguém desempenha, que o Estado tenha que dotar as associações humanitárias com os recursos necessários para as missões que desenvolvem. E, portanto, há essa componente, obviamente não pode ser descurada. Há outra que tem que ver com o estatuto social dos próprios bombeiros. E aí, o Sr. Presidente da Liga dos Bombeiros há pouco referiu-se à necessidade do Fundo de Proteção Social do Bombeiro, que funciona no âmbito da Liga dos Bombeiros Portuguesa. A Liga dos Bombeiros Portuguesa é que faz a gestão do Fundo de Proteção Social do Bombeiro e fez-nos aqui, reivindicou o aumento do montante de financiamento público do Fundo de Proteção Social dos atuais 3%, que a legislação estabelece, ou seja, o Fundo de Proteção Social recebe 3% do montante que é o financiamento, vá lá, legalmente estabelecido para as associações de bombeiros, e reivindicou, segundo ouvi, para os 6%, e eu gostaria de que nos pudessem dar alguma indicação acerca da situação financeira desse fundo. Porquê? Porque a lei prevê esse montante, presumo pela vossa reivindicação que esse montante seja considerado insuficiente, mas depois a lei prevê outra coisa, é que prevê um duplo plafonamento, ou seja, a coparticipação do Estado é de 3% do montante, é o equivalente a 3% do montante globalmente recebido, mas depois o fundo está proibido de gastar mais do que 85% do financiamento que recebe. Eu pergunto se com este duplo plafonamento se há encargos que o fundo devesse combatar e cobrir no apoio social aos bombeiros, que é fundamental, e se o não pode fazer devido a esse plafonamento. Ou seja, se há bombeiros que deveriam receber apoios por parte do fundo e que não o possam fazer porque não há dinheiro. E, portanto, gostaria de ter uma ideia, se nos pudessem dar... Conclua, Sr. Vou concluir, gostaria de ter uma ideia mais precisa sobre qual é a situação para podermos verificar quais são as necessidades concretas de dotação financeira do Fundo de Proteção Social do Bombeiro. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado António Filipe. Passamos ao CDS-PP. O Sr. Deputado João Pinto tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Presidente da Liga de Bombeiros Portugueses, Srs. representantes da Liga, queria em primeiro lugar cumprimentá-los, obviamente que me escuso de observações sobre aquilo que são da importância dos bombeiros portugueses e da importância do papel de Vossas Excelências, porque obviamente essas declarações são normalmente muito superiores àquilo que depois são os atos e, portanto, eu acho que nós respondemos muito mais por atos do que por declarações que muitas vezes depois se perdem no tempo. O que queria questionar aqui não tem a ver exatamente com a questão da época de incêndios, porque isso é menorizar também o papel quer da Liga, quer dos bombeiros de Portugal. O contexto poderá ser esse, mas há questões estruturais que interessa resolver. E, portanto, pegando até naquilo que o Sr. Presidente disse na intervenção inicial, é fundamental esclarecer os termos em que, neste momento, o Comando de Bombeiros pode ser exercido para que bombeiros, como disse o Sr. Presidente, e bem, bombeiros que mandem bombeiros, como em todos os outros agentes de proteção civil, quem comanda é quem faz parte desse mesmo agente de proteção civil, não há comandamento externo, e como é que de uma vez por todas nós separamos em Portugal aquilo que é coordenação daquilo que é comando. E percebemos que uma estrutura que é criada e que tem como principal atribuição coordenar e que coordena determinados agentes, não pode depois comandar um desses agentes quando esse agente de proteção civil são os bombeiros, que ainda por cima são os principais e sem eles não há nenhuma operação
que possa ter o mínimo de viabilidade. Eu sei que há uma evolução da parte da Liga, e temos conversado sobre isso, relativamente ao aproveitamento da Direção Nacional de Bombeiros, à reconfiguração da Direção Nacional de Bombeiros, à autonomização da Direção Nacional de Bombeiros e a poder daí retirar essa evolução, e pedia-lhe que nesta segunda intervenção pudesse detalhar um pouco mais essa questão. Depois, sobre a questão também que abordou da primeira resposta profissionalizada e aproveitando também uma questão que foi colocada que tem a ver com as EIPs e saber se o modelo das EIPs está cumprido naquilo que poderia dar ao fortalecimento, que é indiscutível, dos corpos de bombeiros, no sentido de terem uma estrutura mínima profissionalizada que permitisse a sua viabilidade, mas que, por outro lado, também não é continuar a replicar infinitamente o modelo da EIP que vai resolver a resposta especializada que é necessária, designadamente em relação aos incêndios florestais, e, portanto, nós na profissionalização deste tipo de resposta temos que ter um modelo que seja adequado a isso e não um modelo que é um modelo generalista que funciona bem para outro tipo de ocorrências. Depois também na questão do plano, nos planos plurianuais e nos investimentos e na questão dos contratos de programa, a relevância que reconhecem ou não a duas questões, a da tipificação e a de um planeamento territorial, ou seja, de nós valorizarmos as características do território e o trabalho nesse território de uma forma articulada, sem sobrepor àquilo que é a geografia, modelos administrativos que muitas vezes prejudicam e não beneficiam, e acho que a última reforma que foi feita ao nível da autoridade prejudica claramente, porque o modelo de NUTs não tem absolutamente correspondência no terreno e do ponto de vista operacional é uma tragédia, aumenta a burocracia, aumenta as salas de operações e não beneficia em nada a resposta no terreno e, portanto, pergunto-lhe se do ponto de vista territorial aquilo a que se deve atender é exatamente a questão das características das ocorrências a que os bombeiros têm de responder, as características da geografia e assim haver uma organização em função do território e das ocorrências e, por outro lado, se o equipamento deve responder exatamente a isso. Ou seja, haver também um princípio em que o equipamento dos diferentes corpos de bombeiros é visto não apenas corpo de bombeiro a corpo de bombeiros, mas é visto de uma forma integrada para que, numa zona operacional, que é isso que deve-se prevalecer, numa zona operacional, haja uma capacidade conjunta de responder às ocorrências que são características dessa zona operacional e excepcionais nessa zona operacional, que obviamente tem que ser visto de maneira diferente e isso obriga a uma tipificação que neste momento não existe. Perguntava-lhe se considera também que essa tipificação é importante. Depois, apenas um ponto de situação relativamente a dívidas, falou de dois tipos de dívidas que são relevantes. As dívidas de anos anteriores da autoridade, e portanto o que é que temos de dívidas anteriores da autoridade, e as dívidas que infelizmente são já tradicionais da área da saúde. Como é que estamos em relação a umas e a outras, para podermos saber também como é que podemos atender a uma resolução rápida de ambas as situações, sabendo que, por exemplo, relativamente à saúde, é um problema que infelizmente se vai arrastando ao longo dos anos. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado João Almeida. Passamos à Sra. Deputada Inês de Sousa Real, que dispõe de tempo até aos 2 minutos. Tem a palavra, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Permitem-me cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e o Sr. Presidente da Liga, como também o Sr. Comandante Carlos Jaime, o Sr. Engenheiro Eduardo Correia e também o Comandante Clemente Mira. Queria agradecer a vossa presença, mas também o trabalho que têm desenvolvido e que o PAN tem acompanhado e procurado também auscultar naquilo que é o seu processo legislativo ao longo dos últimos anos. Nós temos posicionado ao lado da valorização dos bombeiros, sejam eles profissionais ou voluntários, fizemos-lo inclusivamente apresentando várias iniciativas e já nesta legislatura trazendo novamente ao debate a valorização por via do reconhecimento do subsídio de risco, mas também do direito à reforma antecipada. Nesta audição, e tendo em conta que somos a última força política a intervir, não vou repetir algumas das questões que foram feitas, mas há aqui alguns aspectos que me parece pertinente, algumas preocupações. Quanto ao modelo de financiamento, por um lado, mas também quanto à restante valorização, gostaria de reforçar para que possam intervir na vossa última, possam referir na vossa última intervenção.
Por um lado, e como já foi aqui também de alguma forma mencionado na vossa primeira intervenção, as associações humanitárias pagam mais ao Estado do que aquilo que recebem. Isto é fruto do facto da lei do financiamento não prever o acerto das verbas em função da atualização do salário mínimo nacional. Isto significa que há um acumulado pelo Estado desde 2016 por não se fazer esta atualização, cujo valor ascende a 40 milhões de euros, o que daria para pagar um ano de financiamento das próprias associações. Por isso eu começo por perguntar se da parte do novo Governo já foi demonstrada disponibilidade para rever esta situação, para atualizar os valores remuneratórios, como a Liga e as demais entidades têm vindo a defender, pois parece-nos que isto é bastante preocupante, tendo em conta que implica e acarreta um custo anual para as corporações, que não faz sentido, tendo em conta o papel que estão a cumprir no resgate às populações, na salvaguarda da nossa floresta, mas também dos próprios animais. Por outro lado, a falta de reconhecimento dos bombeiros voluntários tem sido patente em vários domínios, embora o PAN já tenha proposto aqui na Assembleia da República alterações que visam garantir a sua valorização. Falamos dos bombeiros das equipas de intervenção permanente que continuam a não ter carreira, embora já tenhamos também debatido isto na Assembleia da República, e continuem a não existir. Vou mesmo concluir com a sua boa tolerância, Sra. Presidente, porque estou mesmo a concluir, por não haver incentivos ao voluntariado que possa ter como direito ao acesso à reforma antecipada. E o que pergunto é se estas medidas são as medidas mais urgentes do ponto de vista quer da valorização, quer da resolução dos problemas financeiros que afetam os bombeiros aos dias de hoje. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Concluídas as intervenções dos grupos parlamentares e da Sra. Deputada, nós passamos à intervenção final da Liga dos Bombeiros. Por um período de tempo até aos 15 minutos, dou a palavra ao Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Presidente. Não sei se conseguirei responder a todas as perguntas, que são muitas. Vou tentar ser o mais objetivo possível e queria, antes de responder às perguntas, relembrar que, mais uma vez, que a Liga dos Bombeiros Portugueses tem o seu papel descrito e completamente definido com a Lei número 32 de 2007, que diz que a Liga dos Bombeiros Portugueses tem que participar na Comissão Nacional de Proteção Civil e no Conselho Nacional de Bombeiros e participa na definição das políticas nacionais nas áreas da proteção e socorro às populações. Portanto, muito mais do que aquilo que é o setor dos bombeiros. E, infelizmente, isto não se tem verificado. E, portanto, eu queria fazer esta declaração para percebermos que muitas das respostas que eu possa vir a dar têm a ver com a falta de diálogo que existe e que, de algum tempo a esta parte, a Liga dos Bombeiros Portugueses deixou, quase que parece que deixou de ser parceira da resposta para ser ignorada ou confrontada com muitas das questões que aqui se levantaram. Vou tentar seguir por cada um dos partidos, do Partido Chega com as duas questões, quer pelo deputado Bruno Nunes, quer pelo deputado Frederico Taxa, sobre... Rodrigo Taxa, é isso mesmo. Sobre a questão do Presidente da AGIF. O Presidente da AGIF esteve numa Comissão de Agricultura e Pescas, onde se referiu com essa terminologia que nós não aceitamos e repudiamos. Fizemos dar conhecimento no gabinete do Sr. Primeiro-Ministro. Houve uma audição também nessa comissão, onde nós tivemos e voltámos a repudiar essas afirmações, porque elas não correspondem à verdade, naturalmente, e por isso nós entendemos que esse assunto estava encerrado, porque a partir do momento em que fizemos o nosso repúdio público, incluindo uma participação no Ministério Público, o assunto para nós é do ponto de vista político, não é técnico, e portanto nós não nos pronunciamos sobre isso. Sobre a questão da limpeza dos terrenos, a Liga voltou a visitar este ano alguns dos locais de 2017, e o que é que se verifica? Verifica-se que houve alguns progressos, naturalmente que houve, não vamos negá-lo, mas há um problema com a limpeza dos terrenos.
é se o Estado português tem capacidade financeira para levar por diante uma limpeza permanente de todos os terrenos, transformando-os em quintais de terrenos cultivados. Isso não é possível. E temos que ter essa consciência. Portanto, nós temos que apostar na prevenção, mas sabemos que limpando num ano, ou há 6 meses atrás, provavelmente agora tem lá as giestas e tem lá a erva fina que vai secar depois destas chuvas com o vento e que vão ser pasto para incêndios. Portanto, esta discussão penso que não foi tida do ponto de vista organizativo. Portanto, a AGIF, no pós-2017, fez o seu papel, consideramos que ela hoje esgotou-se o seu papel, que não deveria existir, existe um Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas e esse seria suficiente com a sua missão, mas se nós pensamos que vamos ter o mosaico paisagístico todo limpo e todos os anos não temos a área para arder, temos que nos esquecer disso. Nós somos um país mediterrâneo, há alterações climáticas, os incêndios são mais violentos, eles vão aparecer. Portanto, temos que entender que a aposta é na prevenção, sim, mas tem que ser no combate. No combate no ponto de vista de quê? De garantir que as forças de intervenção, que neste caso são os bombeiros, e que deviam ser os bombeiros os principais responsáveis por essa situação, que tenham capacidade para ocorrer a todas as ignições, ficando com as ignições na primeira hora ou na primeira hora e meia. Se assim conseguirmos, nós não vamos ter grandes incêndios, sendo certo que haverá sempre 1 ou 2 ou 3 que vão escapar e esses o que temos que ter é um bom planeamento, uma boa capacidade de resposta, de mobilização de meios. Temos que ter conscientes que Portugal não tem dinheiro para limpar os 3 milhões de hectares de floresta. Não tem, não vale a pena. E quem o disser, certamente que não está a corresponder à verdade ou não conhece o território. Quanto à questão do papel da Liga na preparação do dispositivo dos fogos florestais, eu já o disse, é muito simples, não fomos chamados. Ponto. Tudo o que se passe a mais ou a menos, a responsabilidade no fim não é nossa, e eu já disse ao Sr. Secretário de Estado da Proteção Civil que se ocorrer algum incidente em que nós tenhamos consciência de que foi feita uma má preparação para a resposta, nós vamos cobrar e vamos denunciar publicamente essa situação, porque não fomos chamados. Fomos chamados numa primeira fase a discutir o DECIR, e houve algumas emendas, ainda no tempo do anterior Governo, todas as nossas sugestões, desse ponto de vista, foram realizáveis, mas, posteriormente, há situações, como por exemplo na área da logística e da administração, que é garantir que os meios de combate são logisticamente apoiados pelas associações humanitárias, nós desconhecemos quais foram as associações humanitárias que aderiram a esse projeto, porque a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil nos colocou de lado e não nos disse nada, nem nos comprometeu, portanto nós não estamos envolvidos nesse processo, a não ser desta questão que a diretiva financeira e a diretiva operacional, na nossa opinião, não está adequada. Quanto aos valores pagos dos 5 euros, um problema que nós temos tido desde 2015 é que não há uma referência. E os governos têm adotado uma política, eu diria, incerta, que nos cria a nós também uma incerteza de tesouraria em cada um dos planeamentos das nossas associações. Uns anos aumentou 7%, como aconteceu há 3 anos atrás, outros anos foram 3%, outros anos não aumentou nada. Esse valor de referência foi mal calculado em 2015 e é esse que permanece para se somar a percentagem. O que é que nós este ano propusemos ao Governo e entregámos ao Governo? É que se tivesse um índice que toda a gente conhecesse. E qual foi o índice que escolhemos? O valor hora do ordenado mínimo nacional. Portanto, 7,78 €, se a memória não me falha, multiplicado por todos os habitantes do continente, 9.988.000. Se nós multiplicarmos isso, era como se cada português contribuísse para os seus bombeiros voluntários com 4,78 €. Como não vamos pedir a cada um dos portugueses a casa de cada um dos portugueses, o Governo, no seu Orçamento de Estado, poderia considerar essa verba e nós passámos a ter um valor de referência. Esse ou outro qualquer que o Parlamento aprove. Mas devíamos ter um valor de referência. E isso evitava-se que em cada ano, digamos, o apoio político ou a disponibilidade que o Ministro das Finanças tem em cada orçamento e cria-nos uma incerteza. E nós não podemos ter uma carreira para bombeiros com incerteza. Porque eu não posso aceitar
que o Governo, que é competência do Governo, estabelecer uma portaria para dizer qual é a remuneração mínima e as remunerações ao longo de uma carreira dos bombeiros e depois pedir à entidade patronal, a Associação Humanitária, que não conte com o financiamento para poder desenvolver essa carreira. Portanto, este é um problema que tem que ser conjugado. Por isso nós propusemos esse índice, pode ser outro qualquer, que o Parlamento entenda, na altura do Orçamento do Estado, fixá-lo. Mas passávamos a saber concretamente o que é que se passava. Se o dispositivo é suficiente, o dispositivo nunca é suficiente. E nunca é suficiente porquê? Porque o dispositivo é errático. Quando eu crio um dispositivo em que deixo nas mãos das associações humanitárias e dos corpos de bombeiros voluntários a possibilidade de constituir ou não constituir equipas, eu não sei se naquele momento e naquele dia, àquela hora, eu posso ter essas equipas ou não. Eu sei uma coisa diferente, é que se houver uma catástrofe, um acidente grave ou um grande incêndio, eu toco a sirene e tenho 28 mil mulheres e homens disponíveis para o fazer. Isso eu sei. Agora, se naquele dia foram as melhores propostas para aquele território, para aquela região, eu não sei, porque nós não participámos nisso. E, portanto, nós fomos ignorados, nem nos pediram opinião sobre essa matéria, o que é lamentável. Quanto a corrigir o valor hora, é tão simples quanto isto. Isso é da competência do Governo. O Governo fixou 2,87 €, podia ter fixado 3 €, 3,5 €, 4 €, até porque o valor não tem um valor de referência. Podia ser 50% da hora do ordenado mínimo nacional, podia ser do ordenado mínimo nacional. Não houve referência. Houve ajustes, houve negociação. Refira-se, e seja justo que se diga, que nos últimos 2 anos nós quase duplicámos o valor, e tem que ser dito, e conseguimos um valor de 2 € por bombeiro por equipa para as associações e no anterior Governo nós conseguimos alcançar alguns benefícios do ponto de vista financeiro que não estavam previstos, mas está muito aquém daquilo que são, não é a nossa vontade, é as necessidades dos nossos corpos de bombeiros que existem para servir as populações. Quanto à questão depois colocada pelo PSD, se o país está bem preparado. Eu diria que o país tem excelentes bombeiros. A Liga tem um princípio de que acha que há gente a mais a trabalhar no combate. E que os anteriores governos conseguiram uma perspectiva que eu considero razoável ou boa, que foi entregar a detecção e a vigilância à GNR, está perfeitamente identificado e funciona bem. O combate está completamente disperso. E esta é uma situação que o Governo e a Assembleia, porventura, poderia emendar. E, portanto, se nós temos de identificado quem é o responsável pela detecção e a vigilância e que está a funcionar bem, então podíamos identificar quem é o responsável pelo combate e colocá-lo a funcionar bem. Quanto ao programa do Governo, eu diria o seguinte: se o Governo, e eu tive a oportunidade de há 8 dias em Braga dizer isso ao Sr. Primeiro-Ministro, que é normal nas nossas cerimónias pedirmos, fazemos solicitações aos vários membros do Governo. Eu só lhe pedi uma coisa: cumprisse com o programa de Governo. Se o Sr. Primeiro-Ministro e o Governo cumprirem com o programa de Governo, não tenho dúvida que no final do mandato os bombeiros estão melhores. Agora, vamos saber se cumpre ou não com aquilo que está escrito no programa de Governo, mas até agora nós, ao final de 100 dias, não temos notícia nenhuma sobre essa matéria. Quanto à questão colocada pelo Partido Socialista, de facto o PRR trouxe alguns meios aos bombeiros. A única crítica que a Liga tem feito ao PRR é do ponto de vista do montante. O PRR teve 15 mil milhões de euros. Os bombeiros tiveram 15 milhões de euros. E houve outras forças que também tiveram quase o valor igual. E, portanto, nós achamos que foi na altura, lá atrás, uma oportunidade perdida. Mas não vale a pena chorarmos sobre o leite derramado. Está lá. Não houve. É evidente que as 81 viaturas têm estado a ser distribuídas, os equipamentos de proteção individual foram todos distribuídos, mas se nós verificarmos aquilo que foi para a área dos bombeiros, nós estamos sempre muito vocacionados para os fogos florestais. E eu gostaria de relembrar às senhoras deputadas e aos senhores deputados que só 7% dos serviços que os bombeiros fazem são nos fogos florestais.
E nós temos muitas lacunas no âmbito do combate aos incêndios urbanos, aos incêndios industriais e no âmbito da emergência médica pré-hospitalar. E, portanto, se calhar, talvez valha a pena pensar nisto, que gastamos muito tempo todos, incluindo a Liga, é uma autocrítica, a falar de incêndios florestais, quando nós devíamos falar do papel dos bombeiros na sociedade, que é muito para além deste que acontece. E, por exemplo, nós tivemos um bombeiro em que esteve 1 mês e meio em coma porque foi salvar um animal e não teve rigorosamente nada com incêndio florestal. Quanto à formação, não houve ainda orientações sobre a Escola Nacional de Bombeiros, apesar de ter sido substituída os seus órgãos sociais, e a Escola Nacional de Bombeiros tem um problema grave para ser resolvido. É que se nós queremos ou não queremos que os bombeiros tenham uma Escola Nacional de Bombeiros. Se nós queremos misturar uma Escola Nacional de Bombeiros com uma Escola de Proteção Civil, certamente que vamos ter uma má Escola de Proteção Civil e uma má Escola de Bombeiros. Nós aceitamos que haja um modelo em que haja um departamento para a proteção civil, um departamento para os bombeiros, que até podem utilizar as mesmas instalações do ponto de vista funcional. Nós não queremos, se as salas de aulas estão vazias, não é para estar ao ar, é para serem utilizadas. Mas isso tem a ver com metodologias diferentes. Porque quando estamos a falar de proteção civil, porventura estamos a falar de coordenação, planeamento, organização, gestão, ventilação de riscos, vulnerabilidades, formação à população civil, resiliência dos portugueses, resiliência da nação. Quando estamos a falar de bombeiros, estamos a falar de coisas completamente diferentes. Estamos a falar de primeiros socorros, combate a incêndios florestais, urbanos, industriais, etc. Portanto, são completamente diferentes e os meios são completamente diferentes. E, porventura, os técnicos de uns e de outros que devem organizar a formação são completamente diferentes. Portanto, admitimos que haja, eu diria, uma holding com tudo, mas a Escola Nacional de Bombeiros tem que ser para bombeiros. Aliás, o que acontece com a GNR, com a PSP, com as Forças Armadas, com todos aqueles que querem estar up-to-date. Quanto à AGIF, a AGIF, já disse, no início fez o seu papel. Nós, neste momento, não somos a favor da AGIF. Mesmo foi, talvez, um pouco precipitada a forma como se quis criar a AGIF, não do ponto de vista da necessidade de haver uma estrutura, mas também tem a ver, como nós sabemos, muitas vezes as organizações têm uma boa intenção de criação, as personagens das organizações moldam as organizações para formas que se calhar não estavam no espírito do legislador quando a criou. E isso tem muito a ver com isso. Eu tenho dito algumas vezes ao engenheiro Tiago Oliveira o seguinte: olha, não venhas com esses modelos de combate aos incêndios florestais, porque tu, por onde tu andaste, já eu andei lá há 25 anos. Portanto, esquece lá isso. E disse-lhe isso já mais do que uma vez. Portanto, tem a ver com um pensamento muito pessoal que ele tem para a organização e isso pode vir a prejudicar Portugal, mas os senhores deputados decidirão no futuro o nosso destino. Quanto à questão do Estatuto Social do Bombeiro, agradecemos que o PCP, mais uma vez, se tenha lembrado dos bombeiros, como é seu apanágio, e que tenha conseguido apresentar uma proposta, porque é um elemento estrutural para nós captarmos voluntários, mantermos os voluntários. Porque hoje não se trata só de captar, trata-se de manter, garantir que eles têm alguma ligação connosco. Quanto ao Fundo de Proteção Social, naturalmente que o Fundo de Proteção Social está inquinado com um problema, que é o problema das creches. Nós, e o Governo anterior, pensou que com as creches gratuitas havia um abaixamento do valor de subsídios às creches e ele aumentou, passou de 250 mil euros para 500 mil euros. Nós ainda não sabemos porque é que é esse fenómeno. Já tentámos descobrir esse fenómeno, não sabemos. Vamos ver se em 2023 o que é que vai acontecer. Se de facto há uma regressão ou se há uma manutenção. A haver uma manutenção foi maus cálculos que foram feitos. E por isso é que nós estamos a pedir os 6%. Não é para comatar situações futuras, que eventualmente se nós chegássemos aos 46 milhões de euros, os 3% chegam. Agora com 32 milhões de euros não chegam porque é menos de 1 milhão. E de 1 milhão só temos 850 mil. Se gastamos 550 mil em creches, temos que pagar as propinas, temos as pensões de sangue e temos os tratamentos. E nós, só o ano passado, tivemos 130 bombeiros feridos em serviço. E temos até à data, como bem sabem, 246 mortos em serviço. E, portanto, estas situações são muito complicadas para nós, o IGA, que temos isso. Dívidas. Bom, a NPC tem várias dívidas para connosco. Eu não trouxe o valor quantificado, mas tenho o valor da saúde e o valor da saúde que eu poderei deixar à Sra. Presidente, depois se entender, distribui,
Para vos dar só um exemplo, os hospitais da Universidade de Coimbra devem aos bombeiros 2,5 milhões de euros. E o Corpo de Bombeiros de Pernas tem a saúde, deve 900 mil euros ao Corpo de Bombeiros de Pernas. Não há ninguém que resista a uma situação destas. Não há hipótese nenhuma disto. Portanto, eu vou deixar aqui um conjunto de documentação que não tive a oportunidade de falar, mas depois a Sra. Presidente decidirá se quer distribuir para os grupos parlamentares ou não. Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós agradecemos as informações que nos trouxe e, naturalmente, disponibilizaremos a todas as senhoras e todos os senhores deputados a informação que quiser que seja disponibilizada, incluindo a intervenção inicial. Assim chegamos ao final desta audição. Renovo a todos os agradecimentos e desejo à Liga que tenha muito sucesso em mais esta época que se avizinha. Muito obrigado. Muito gratos pela vossa presença. Muito obrigada. Nós é que agradecemos. Muito obrigado.